Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos conversar sobre um assunto bem chato, né? Que é a depressão em meio às crianças autistas. Em geral, aqui eu vou conversar mais sobre o autismo nível 1 de suporte, né? Que é o que mais sente a depressão por estar mais. Não sei se a palavra correta seria consciente de todo o ambiente que ela está vivendo, ou se é porque ela é mais sensitiva ao ambiente que ela está vivendo, as pessoas ao redor, as crianças que convivem na escola, né, as situações que acontecem. Então, é isso. O que acontece com a criança que ela tem o nível 1 de suporte é que ela tá mais atenta a essas emoções e mais atenta ao olhar das pessoas para ela também. Então ela é uma criança que ela já sente a forma de expressão, né, do rosto das pessoas e de certa forma, como ela tá sensível, ela sente se a pessoa não tratou ela bem, se a pessoa não respondeu ela bem, se a pessoa está fazendo graça dela, está fazendo bullying. Se a criança não tem paciência com ela, se faz comentários ofensivos, e isso acontece muito. Por quê? Né? O autista, ele tem uma forma diferente de lidar com todas as situações. Às vezes ele pode ser chorão, às vezes ele pode ter algumas coisas que possam ficar mais, como eu vou dizer, forma mais visível que ele é diferente das outras crianças e por conta disso ele pode receber comentários que pode vir afetá-lo. E além disso também coisas que ele pode vir assistir, a se associar com isso e ficar melancólico e consequentemente deprimido. Mas então, eu tô falando aqui das crianças específicas de nível 1 de suporte, né? Então, eles estão mais atentos ao que está acontecendo ao redor, eles são mais sentimentais e quando eles chegam num parquinho que alguém não quer brincar, que alguém não quer interagir com eles, eles acabam sentindo mais, né? Isso é óbvio. As crianças típicas também sentem quando estão sendo excluídos, quando alguém tá falando deles. Então, gente, é uma situação bem desagradável, né? Porque a gente sabe que o autista, ele não tem uma máscara, ele é o que ele é, ele fala o que ele pensa, ele é um indivíduo honesto, né? Ele não consegue muito mascarar os sentimentos e nem é, o que ele pensa, né? Então, geralmente as outras crianças sim chamam a criança de estranha, criança estranha e tal. Isso acontece aqui também nas escolas, chamam a criança de weird. Ah, fulano é weird, que é estranho, por algum comportamento ou às vezes tem algum tique, algum barulho que possa fazer, ou movimento das mãos, ou balanço do corpo, né? Então, isso tudo acaba que os outros que estão olhando de fora vão julgar e vão meio que excluir, né? Algumas crianças são assim, por isso que eu digo que as crianças típicas têm que ser muito bem ensinadas. Por quê? Porque não depende só do. Não é só a inclusão. A criança típica, ela tem que ser ensinada que o autista, o funcionamento do cérebro funciona de forma diferente que o dele e que tudo bem quanto a isso, porque as pessoas são diferentes. Algumas pessoas vão ter essas diferenças, né, de como o cérebro trabalha, mas nem por isso elas são diferentes a ponto de ter que ser excluídas, né? Então, eu gosto muito dessa forma de conscientização nas crianças, porque o autista ele vai lidar direto com essas crianças que estão na escola, então seria importante todas as escolas fazerem uma conscientização dos autistas de forma com que eles venham a entender que a criança autista tem suas dificuldades, tem suas limitações, mas elas têm que ser incluídas e aceitadas também
na escola, nas atividades, né, gente? Porque, infelizmente, vemos aí crianças autistas, sim, com depressão. Porque, principalmente quando começam os hormônios mudarem, né, para pré-adolescência, e eles começam a ficar sensíveis, e aí começa a perceber essa exclusão. Então, algumas vezes precisa sim de ser levado no psicólogo. Mas olha, gente, eu, como mãe de uma criança atípica, de quase 10 anos, que tem essa fase melancólica também, eu digo que funciona muito se você fizer é, afazeres, lazer, né? Lazer. Lazer funciona muito com criança atípica. Se você puder pagar uma aula de hipismo, né, de equinoterapia com o cavalo, seria o essencial. Se você não puder fazer isso, leva no parquinho, leva num esporte, coloca seu filho na academia para fazer exercícios ou coisa assim, porque quando a criança está se exercitando ou fazendo coisas que, né, que chamam a atenção dela, que ela gosta na natureza, principalmente, a criança está ali liberando a dopamina, né, que acaba se tornando no hormônio da felicidade. Então, aquilo acaba. Isso é bom para nós também, né? Nós que somos típicos. Quando a gente faz atividade física, a gente libera essa dopamina e isso é importante. Outra coisa também que eu faço, tá? Eu dou suplementação para minha filha, porque eu sei que isso ajuda muito. Qual é a suplementação? No caso específico da minha filha, você deve consultar o seu médico, né? E ver com ele se seu filho está apto a fazer essa suplementação. Mas com relação da minha filha, eu dou ômega 3 com DHA, que é para o cérebro, que ajuda, né? Pré-bióticos e probióticos é essencial no autismo. Por quê? Eles têm problema no intestino, sistema digestivo, né? Total, assim. Eles têm alguma deficiência. E aí, você tratando com probióticos e pré-bióticos, vai ajudar. Porque, gente, é engraçado, mas o intestino é o segundo cérebro, né? Então, para o cérebro funcionar bem, seu intestino também tem que funcionar bem. E o que mais? A taurina, que eu dou também, em gotas, eu dou. E dou 5-HTM. Eu vou ver certinho. 5-HTM é um suplemento que ajuda com o mood. Aqui fala mood, mas é com. é, Como eu vou explicar? Com humor, né? 2 gotinhas apenas, sublingual, de manhã e já ajuda. E dou também a vitamina D3 com a K2, combinada, tá? Sempre combinada, porque, como vocês sabem, o D3 ele pode causar calcificação e combinada com a K2 é direcionada porque realmente precisa. Eu tento fazer a suplementação, eu tento fazer momentos de lazer. O que que ela gosta? Ela gosta de ir no parquinho, leva no parquinho. Ah, ela gosta de ir na piscina, leva na piscina. Tenta ao máximo colocar a criança para fazer o que ela gosta, porque isso não vai permitir com que ela fique muito tempo assistindo a televisão ou no computador. E, gente, uma outra coisa que eu vou falar que é sério, que talvez alguns pais não vão aceitar, porque até os pais gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de coisa, mas eu vou alertar os pais para que tenham, abra seu coração e sua mente e tenham uma visão mais ampla. Anime, esses desenhos japonês. Gente, se eu fosse vocês, eu não permitiria que comprasse nada de anime, nem que ficasse desenhando, porque assim, as crianças autistas, algumas têm o hiperfoco nisso. Aí o pai vai lá e compra um iPad e a criança tá ali desenhando anime a todo tempo, anime com essas fotos de pessoas melancólicas, com choro, sabe, com lágrimas, sempre muito melancólico. Tente afastar seu filho disso, gente. Anime tem a tendência de causar depressão nas crianças. Por quê? Eles não têm um filtro, eles não têm uma maturidade para entender que aquilo é uma ficção e que existe a vida real.
entendeu? Eles acham que porque a vida deles não é igual do anime, eles vão viver sofrendo, porque eles conseguem achar felicidade no desenho de anime e na vida real é chata, na vida real não tem aquela satisfação que teria no anime. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado com o anime, sabe? E não só anime, mas tem alguns desenhos no YouTube que influenciam a criança a ser deprimida. Alguns influenciam até ao suicídio. Vocês têm que tomar muito cuidado. Cuidado com o que a criança está jogando. Às vezes a criança tem ali uma rede de amizade no Discord. Discord é super perigoso. Não tem como a polícia rastrear o Discord e nem o Telegram, entendeu? Se as crianças ali estão sendo manipuladas por uma pessoa que é pedófilo, né? Não tem como saber da onde que a pessoa é, não tem como rastrear, não tem como saber se um adulto está se passando por uma criança, entendeu? É muito sério, gente. Com crianças típicas é sério, imagina com uma criança atípica, entendeu? E então vocês tenham muita precaução quanto a isso. E como no autismo há o e-looping, né? Eu vou até procurar aqui o que é o e-looping, só um momento, que eu quero procurar isso daqui, porque isso é muito sério. Deixa eu ver, e-looping em português. Para eu saber exatamente isso em português, né? Fugindo. Não sei se é essa tradução que usa do e-looping. Fugindo. A criança de nível 1 de suporte também tem esse e-looping. Ela quer fugir de uma situação, ela sai em disparado, ela vai para outro lugar que ninguém consiga ver ela. Gente, geralmente criança autista tem a tendência a se aproximar de água, de lago, de não sei o que, sabe? Aqui nos Estados Unidos é cheio de ponds. Ponds, esses laguinhos do condomínio, em todo condomínio tem um lago, sabe? Tenham cuidado, né? Porque alguns autistas fogem, vão à procura de alguma coisa que eles acham que vão encontrar, quando realmente eles estão em perigo absoluto. Então, só tomem cuidado. A criança não tem que ter privacidade, você tem que olhar o iPad dela, você tem que olhar o tablet, tem que olhar o computador, tem que olhar as mensagens, com quem que ela fala. A criança, gente, enquanto eu digo isso, sabe? Eu tenho uma filha de 18 anos, ela não é atípica, mas eu olho as coisas dela. Ela mora na minha casa, nada mais justo do que eu saber o que ela tá fazendo. Então, vocês, por favor, cuide de seus filhos da melhor forma possível, dê lazer a eles, mesmo que vocês não tenham tempo, sei lá, sabe? Arruma tempo, faça alguma coisa que sua criança gosta, coloca na aula de um tênis. Se você não pode pagar, você compra a raquete e você olha no YouTube como que você pode ensinar, porque hoje em dia, gente, tudo tem no YouTube. Como jogar tal coisa, como fazer. Joga xadrez, entendeu? Xadrez, dama, tênis, piquebol, todas essas coisinhas, vôlei. Vê mais o que a criança gosta e procura fazer lazer com seu filho. Eu tenho certeza que seu filho vai melhorar da depressão. E é isso, gente. Vocês podem deixar um comentário aqui embaixo, pode me contar suas experiências, pode achar o que discorda, é, pode também colocar aí assuntos aleatórios que vocês queiram que eu fale a respeito, que eu posso compartilhar com vocês. Será de coração, né? Com minha experiência de mãe, igual eu disse, eu não sou uma profissional da área, mas eu tenho experiência com isso, porque eu sou mãe de uma criança atípica. Então é isso, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe sua criança autista, em nome de Jesus. E com fé em Deus a gente vai vencer essa causa, tá bom? Bom dia, tchau, tchau, fiquem com Deus.